primeiro tópico é o quê? Existe vida fora, né? Estamos aqui vendo vidas, mas também existe vida dentro. É uma vida criada pelo Criador, porque é tudo dele, por ele e para ele, certo? Essa vida de dentro a gente não enxerga. Nós temos células, nós temos moléculas que são alimentadas, nós temos processos, nós temos engrenagens por dentro que Deus criou de forma perfeita. Quem é que concorda? Amém? E a doença se instala, né, às vezes por um propósito divino, às vezes não, na maioria das vezes não. Mas a doença se instala porque muitas vezes nós não fazemos a nossa parte, certo? E vocês vão entender por quê. Eu não vou falar para vocês aqui de coisas óbvias, né? Quem já ouviu falar que refrigerante faz mal? Quem já ouviu falar que produto ultraprocessado, que é bolacha, salgadinho, né, doce, quem já ouviu falar que faz mal? Todo mundo já cansou de escutar que faz mal, certo? Eu não quero falar com vocês de coisas óbvias que todo mundo já sabe. E por que faz mal? O que vocês me responderiam? Porque engorda. Será? Engorda. Né? Só que não é só sobre isso. Quando a gente fala em fazer mal, a gente está falando em fazer mal para o que é invisível dentro de nós. Que Deus criou invisível aos nossos olhos, mas que pode ser visto por um microscópio. As nossas células que nós não enxergamos. E elas têm organelas. O que são organelas? São órgãos, assim como nós temos o coração, o pulmão para respirar. As nossas células têm a mitocôndria, que respira. A nossa célula toma água. Todo o H2O que a gente ingere é para matar a sede das nossas células. Quem aqui já parou para pensar? Quem aqui já parou para pensar dessa forma? A gente não para pensar. E muitas vezes a gente se descontrola, não é? A gente não pensa, eu estou com fome, vou só encher a barriga para matar a fome, está tudo certo. Mas será que está matando a fome da nossa célula que está aqui dentro, faminta? Quem aqui já ouviu falar de desnutrição, de fome oculta? A fome oculta é quando nós estamos desnutridos por dentro, sem sinais e sem sintomas, mas as nossas células estão ficando doentes. Quando a doença aparece, é porque as células já estavam doentes há muito tempo. Quando a anemia aparece, é porque as células já estavam com deficiência de cobre, de ferro, de vitamina A e outras há muito tempo. Ok? Então, eu queria deixar bem claro para vocês isso hoje. Eu sei que só temos mulheres inteligentes que estão cansadas de escutar o óbvio. E nós vamos falar de coisas inteligentes para mulheres inteligentes. Como eu já falei, Deus faz tudo muito perfeito. Muitas vezes somos nós que estragamos, né? Não é verdade? E sobre mulheres que tomam pílula anticoncepcional. Eu sei que muitas vezes nós precisamos, nos dias de hoje, fazer o nosso controle, né, de natalidade, de família, controle familiar. Temos que pensar se nós temos condições ou não de colocar filhos no mundo, mas muitas tomam pílula anticoncepcional muitas vezes por causa de uma síndrome do ovário policístico, por causa de acne. Quantas vezes a gente vê meninas de 11, 10, 12, 13 anos já tomando anticoncepcional para evitar espinhas, acne? Gente, a nutrição é a base de tudo. Antes da gente tentar dar um remédio para essa criança, vamos buscar a nutrição. Muitas vezes tirando o leite de vaca, que é alérgeno, tirando o glúten, que é alérgeno, colocando outros alimentos que são super nutritivos no lugar, muitas vezes isso se cura. Eu vejo casos e casos assim. Infertilidade. Quem já ouviu falar que infertilidade pode ser por conta de colesterol baixo? Quem já ouviu falar que infertilidade pode ser por conta de deficiência de vitamina B12, de magnésio, deficiência de ferro? Deus é tão perfeito que Ele não permite que o nosso corpo gere uma vida se a gente não estiver bem provida de nutrientes. Se a gente tem a deficiência de um nutriente, de uma vitamina, que é essencial para a formação das células desse feto, Deus não vai deixar, porque Ele já programou para o corpo não gerar essa vida. Então, a gente precisa pensar também dessa forma, tá? E nós estamos desconectadas do nosso corpo. Quem é que sabe que a gente vive dentro de um ciclo todo mês? Quando eu falo de ciclo, eu estou falando do ciclo menstrual, mas eu também estou falando da oscilação dos 3 principais hormônios que a gente tem. 2, na verdade, que é a progesterona e o estrogênio. E vocês vão aprender isso aqui hoje. Isso aqui é para a vida, principalmente as meninas mais novas que estão aí. Pode passar, por favor. Nós vivemos dentro do ciclo, um ciclo chamado ciclo circadiano, que é o ciclo da noite e do dia. Da noite e do dia. Os nossos hormônios, não só os hormônios femininos, mas
o hormônio do crescimento, que é o GH, a melatonina, né, que é a nossa é a substância que é gerada para gerar o sono, a serotonina, que é um neurotransmissor, né, da felicidade. Tudo isso oscila com a noite e com o dia, com a luz do sol. Isso homens e mulheres. Mas, se vocês começarem a prestar atenção, há também uma oscilação dentro do mês para nós. Mesmo aquelas que tomam anticoncepcional, ou aquelas que já entraram na menopausa, elas já passaram por isso e vão se lembrar do que eu vou falar aqui. Pode passar. Aqui é a oscilação dos níveis hormonais no decorrer da vida. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Eu amo essa passagem. Eu acho que tem tudo a ver com os ciclos da vida e com o nosso ciclo feminino também. Aqui, a gente começa a perceber que os níveis hormonais, que é essa linha aqui em rosa, ele começa a subir a partir dos 10, 11 anos com, né, a primeira menstruação. Chega ao seu pico ali por volta de 25, 30 anos, que é a nossa fase mais fértil. E os nossos hormônios começam a decair depois dos 35. E aí o bicho começa a pegar. Né? Porque a gente não está preparada para isso. Ninguém ensina para a gente. Quem aqui já ouviu falar que tem que começar a treinar, fazer musculação, fazer poupança de músculo depois dos 35, pelo menos? No mínimo. Porque depois, quando chegar lá, na fase da pré-menopausa, você não vai ter uma fratura. Porque o que sustenta os ossos é o músculo. Já ouviu falar daqueles idosos que caiu e quebrou o fêmur, fraturou? Não é que caiu e fraturou, na verdade ele fraturou e caiu. Porque não tinha sustentação muscular, perdeu o músculo, certo? Então essa é uma das coisas que a gente vai falar um pouquinho. Pode passar. Aqui, quem conhece um pouquinho da medicina tradicional chinesa? Já ouviu falar? Levanta a mão. Legal. É uma medicina milenar e eles trazem um conceito que eu vejo que faz muito sentido e é muito verdadeiro. Que nós, mulheres, nós temos estações internas. Né? Estações internas, como se fosse uma primavera, um verão, um outono e um inverno dentro da gente. Então, aqui eu vou começar a explicar para vocês um pouquinho disso. A nossa primavera, que é aquela fase um pouquinho depois da menstruação, então vamos supor, menstruamos hoje, daqui 3 dias começa a fase folicular. O que é folicular? Onde os folículos, né, dos nossos ovários começam a se ativar como se fossem flores. Flores abrindo. Lembra de flores? Folicular. E eles começam a se abrir para gerar um fruto na ovulação, que é onde nós vamos gerar um fruto para receber um espermatozoide e gerar uma vida, ou não. Né? Aqui, na fase folicular, é a nossa primavera. Quando chega o verão, é a fase da ovulação, que dura ali 3, 4 dias. Nessa fase da ovulação, o nosso óvulo está pronto. Então, é o nosso fruto. Depois, começa a haver uma decaída aqui, né? Começa a cair, os hormônios começam a mudar. Eu vou mostrar aqui para vocês os hormônios e o ciclo deles. E na fase lútea, o nosso corpo, que não recebeu, por exemplo, né, não veio um bebê, não gerou um embrião, nós começamos a entrar para dentro de nós novamente, para nos prepararmos para um outro ciclo. E vocês vão entender que em cada fase dessa, até chegar ali no inverno, que é a nossa menstruação, que é a fase de recolhimento, de descanso, de olhar para dentro, de parar um pouquinho, porque a vida de hoje, né, exige que a gente corra tanto, né? Muitas vezes as mulheres têm que fazer o papel dos homens também, trabalhar o dia inteiro, e corre com o filho para cima e para baixo, e a gente não para nos conectarmos com o nosso corpo e perceber os sinais que ele está dando. O corpo pede para a gente parar, mas por que a gente não para? Pode passar. Aqui, parece um pouco complicado, mas eu vou explicar para vocês direitinho, tá? Tá em inglês, mas eu vou traduzir. Aqui, ó, fase menstrual. Essa linha aqui, com bolinhas pontilhadas, significa o nosso estrogênio, tá? Que é o nosso hormônio protetor. Essa linha rosa, que se mantém estável e sobe ali na fase folicular e tem o pico na fase lútea. Quando a gente fala fase lútea, para ficar fácil de gravar, lembra de luto. O bebezinho não veio, o óvulo morreu, e agora vai descamar o útero para poder sair o sangue. Vamos pensar assim.
E a nossa testosterona. Quem sabia que mulher também tem testosterona? A gente escuta muito falar que os homens, né? Testosterona para crescer músculo e tal. Mas a gente também tem. Em torno de 15 a 20 vezes menos, mas a gente tem. E nós precisamos desse hormônio, tá? Então, existe essa dança, essa ciranda de hormônios todo mês. E o que isso implica? Isso implica em um monte de coisa. Implica no nosso humor, implica na nossa disposição, implica na nossa saúde. Todos esses hormônios são importantes para a gente. Então, se você tem a possibilidade de fazer um planejamento familiar sem tomar anticoncepcional, por exemplo, se você tem uma outra opção que não seja com hormônios, eu não sou um ginecologista, planejamento familiar é feito entre marido e mulher, mas se você tem essa possibilidade de não tomar, é a melhor coisa, porque você entra dentro do ciclo que Deus criou para você viver. Porque quando a gente toma esse remédio, infelizmente, os nossos hormônios todos caem. É como se fosse uma castração química. Na verdade, é isso, tá? Tem alguém que é profissional da saúde aqui? Amém. Pode passar. Então, eu vou falar sobre a nossa primavera interior. A nossa primavera interior é entre o 5º e o 14º dia do ciclo. Todas aqui sabem como conta o ciclo? Quem não sabe, levanta a mão, que daí eu ensino, rapidinho. Primeiro dia que a gente menstrua é o primeiro dia do ciclo, certo? E vai até o 28º, 30º dia normalmente. Então, entre o 5º dia, quando está terminando a menstruação, até o 14º dia do nosso ciclo, é a nossa primavera. E como que o estrogênio, ele age na gente? Deixa a gente mais feliz, mais disposta, deixa a gente mais bonita. Nosso rosto fica mais simétrico, nosso cabelo fica mais volumoso, nosso cabelo fica mais brilhante, nós ficamos mais comunicativas, nós ficamos mais abertas ao mundo. E tudo isso, gente, é por causa de um hormônio. E como que é importante cuidar disso? Por quê? Vocês já pararam para pensar como que o corpo fabrica hormônio? Tem que ter uma matéria-prima, não tem? De onde vem? Da alimentação. Então, quando a gente se alimenta mal, a gente cria desorganização dentro do corpo. Não só nos hormônios, mas em outras coisas também. E também, um detalhe aqui, nós ficamos mais fortes. Quem que faz academia aqui? Levanta a mão. Quem faz academia aqui e menstrua, vai começar a perceber que a partir do 3º, 4º dia da menstruação, quando o fluxo começa a cessar e você está lá treinando, você está forte. Você está com tudo, você está aumentando o peso, você está correndo mais, você está fazendo meia maratona. Só que quando você vai tentar fazer isso, depois da ovulação, a sua força cai em torno de 30%. A gente volta, tenta subir aquele peso que a gente estava feliz que tinha aumentado, e vai falar, ué, o que aconteceu? Eu perdi massa? Não é porque o estrogênio caiu, que é o nosso hormônio construtor. Pode passar. Aqui, como que deve ser a nossa alimentação nessa fase? Pensando na primavera e levando em consideração os conceitos da medicina tradicional chinesa, não é minha especialidade, tá? Mas eu quis trazer para vocês aqui de uma forma figurada, para vocês entenderem o ciclo, e que faz muito sentido, tá? Então, a gente tem que escolher uma alimentação mais leve. Quem quiser tirar foto dos slides, pode tirar, viu, gente? Fiquem à vontade, que é importante. Então, a nossa alimentação tem que ser mais leve, com os alimentos crus. Vamos tirar refrigerante? Vamos colocar uma água com gás, com limão espremido? Vamos fazer uma água saborizada? Certo? Quem tem dificuldade com refrigerante, gente, tira o refrigerante, faz uma água com gás, coloca um pouquinho de suco de uva integral ali misturado, uma laranja espremida ali, sabe? Com gengibre, fica uma delícia. Vamos trocar os alimentos que fazem mal para a gente, tá? A gente tem menos fome e mais energia, igual eu acabei de falar aqui. Então, o momento ideal para fazer aquela dieta low carb, quem já ouviu falar? Dieta low carb, cetogênica. Mulheres não podem fazer low carb durante a vida inteira. Não dá para fazer em todas as fases. Não dá, tá bom? Isso daqui atrapalha os hormônios. Então, low carb, cetogênica, é mais aqui. Quais são as ervas e os fitoterápicos que a gente usa nessa fase? Chá de urtiga, espirulina, quem já ouviu falar? Clorela. É muito bom para essa fase aqui. A gente, nesse momento, está naquela subida do estrogênio, né? Então, antes de chegar na ovulação, aqui como está sendo feita uma preparação para o corpo ovular, os alimentos que ajudam
são aqueles alimentos que são ricos em fitoestrógenos. Quem já ouviu falar? Fitoestrógenos são substâncias que se assemelham molecularmente com o estrogênio. Então, quais são? Feijão, depois do remolho. Quem aqui faz remolho do feijão? Vocês sabem fazer o remolho certinho? Dentro da geladeira, de um dia para o outro, com umas gotinhas de limão, umas gotinhas de vinagre, para não fermentar. Gente, vamos fazer o remolho certo, senão não dá certo tirar as substâncias lá, tá? A gente faz o remolho para tirar substâncias que não fazem bem e para evitar os gases também, tá? Então, aqui nós temos também a lentilha, a aveia, tofu, os vegetais, as proteínas magras. E um suplemento que geralmente a gente recomenda nessa fase é a coenzima Q10, que ajuda ainda mais nessa força, tá bom? Pode passar, por favor. Bom, aqui como que fica a nossa vida social? Eu comentei com vocês que nessa fase a gente está mais ativa, mais comunicativa, mais alegre. Então, nesse caso, a gente tem que aproveitar essa fase aqui folicular para treinar mais na academia. Então, quem quer puxar peso, aproveita para puxar nessa fase. Quem quer fazer uma caminhada, uma corrida mais pesada, aproveita para fazer nessa fase. Porque é a fase que a gente está mais forte e que a gente vai criar mais músculo. Para a gente, o estrogênio cria mais músculo, não é a testosterona. Também é. Mas para os homens, a testosterona cresce músculo. Para a gente, é o estrogênio. Tá? Esse momento é o tempo de aprender e tentar coisas novas. Porque como nós estamos mais brincalhonas, mais abertas à vida, então é o momento de tentar entrar num curso novo, fazer uma aula de dança, aprender uma coisa nova, por exemplo. É momento de socializar com a família, com os amigos, porque ninguém está com chatice nesse momento aqui, está todo mundo de bem com a vida. E é tempo de planejar, criar, sonhar, empreender, vender, fazer vídeos para o Instagram, fazer vídeos para vender o seu produto, ir de porta em porta, quem vende de porta em porta, por exemplo, ou quem está lá, né, na loja, aproveita esse momento aqui. E é o tempo de criatividade, como eu falei, né? Então, pode passar, por favor. E aí, depois que chegou a nossa ovulação, né, a nossa ovulação é entre o 14º até o 17º dia de um ciclo, eu coloquei aqui um ciclo de 28 dias para dar o exemplo, tá? Mas tem mulheres que vai até 30, 31, 32, ou menos. Então, nesse momento, há um pico de estrogênio. E aí, nesse período, a gente fica mais extrovertida ainda, mais sociável ainda, mais bonita ainda. Gente, quem aqui já ouviu falar de antropologia? Que é o estudo do comportamento humano, né, tanto do homem quanto da mulher. O que os antropólogos falam? Que os homens antigamente saíam para caçar, as mulheres saíam para coletar os alimentos, né? Bate exatamente com o que a pastora Irene falou aqui, né, que nosso papel como mulher é mais ali no cuidado com os filhos, com a casa, de deixar o ambiente bonito, de decorar, né? Nós temos esse potencial. Então, o que acontece? Dentro da antropologia, se a gente for pensar nesse período de ovulação, seria o momento em que nós estamos abertas para a procriação. E por que a gente fica mais bonita? O nosso corpo fica mais atraente. Porque se for pensar na antropologia, é o momento em que a mulher atrairia um homem. Certo? Então, começa tudo a fazer sentido aqui. Pode passar, por favor. No nosso verão interior, como que a gente tem que se alimentar? A gente tem que se preparar para a outra metade do ciclo. Por quê? O estrogênio, nesse momento aqui, vai começar a cair. Quem que já ouviu falar de predominância estrogênica? Pode levantar a mão, vocês me ajudam aí. Nunca ouviram falar? A predominância estrogênica é quando a gente tem estrogênio demais e o nosso corpo, o nosso intestino, o nosso fígado não está preparado para enviar esse excesso de estrogênio embora. E como que é esse ciclo? A gente se alimenta, dá matéria-prima para o corpo cria o estrogênio, sobe, sobe, sobe. Na hora de descer, que ele já foi usado pelas células, ele tem que ser mandado embora, ele não vai ficar acumulado. Então, vai para o fígado processa todo esse estrogênio, empacota. É muito lindo, gente. Quando vocês começam a estudar ciência, vocês não conseguem mais ficar longe de Deus. A gente descobre que ele fez tudo muito perfeito. Esses pacotinhos de estrogênio vão para o nosso intestino e é mandado embora. Parte pela urina, parte pelas fezes. Só que se você tem uma mulher que é constipada, né, tá com o intestino preso, vai ao banheiro a cada 3 dias, a cada 1 semana, o que vai acontecer com esse estrogênio que foi ali para o cocô? Tá ali.
Primeiro que vai desequilibrar toda a nossa microbiota intestinal, vai fazer aumentar o número de bactérias maléficas. Essas bactérias vão desempacotar esse estrogênio. E para onde que vai voltar? Para o sangue, para o corpo. E ao invés de abaixar o estrogênio, ele fica desequilibrado, ele fica ali no mesmo nível. O que começa a gerar? Começa a dar TPM. Começa a dar aquelas cólicas que ninguém aguenta. A gente fica ruim igual cão. Me perdoa falar assim, gente, mas é isso mesmo. Tem mulher que falta voar no pescoço dos outros. Porque é o excesso de estrogênio. Começa a dar muita dor no seio. Fica inchada. Começa a aparecer melasma. Tem melasma que é de origem hormonal, gente. Não é só por conta do sol. Tá? Então, nesse momento aqui da ovulação, esse tipo de alimentação aqui, ele é próprio para ajudar o fígado a mandar embora esse estrogênio. E em conjunto com o intestino, que vocês já vão entender, a gente precisa tomar bastante água para não ficar constipada. Podem anotar aí, ó. Vocês querem saber quanto de água tem que tomar? 35 ml a cada quilo. Você pega o quanto você pesa, vezes 35 ml, e vai descobrir em ml a quantidade de água. Tá tomando menos que isso, vai constipar. Tá? E aí vai começar a virar uma bola de neve. Então, aqui nessa fase da ovulação, a gente está preparando o corpo para a próxima fase. Nessa próxima fase, da fase lútea, que é quando sobe a nossa progesterona e deveria cair o nosso estrogênio, a gente fica com a imunidade mais baixa. Por quê, gente? Porque olha como que Deus fez tudo perfeito. Se o óvulo recebeu um espermatozoide, virou um embrião, colou na parede do útero, é uma nova vida, com um novo tipo sanguíneo, com imunidade própria, e o nosso corpo tem que abaixar mesmo a imunidade para não expulsar esse feto, porque é um corpo estranho, digamos assim. Então, a gestação é o maior evento imunológico da natureza. É lindíssimo. Então, não tem problema, gente, calma. Então, a gente tem que preparar nosso corpo para aumentar a imunidade, para fazer o detox desse excesso de estrogênio nessa fase. Então, a gente tem que ingerir frutas vermelhas, que são ricas em antioxidantes, dá para comprar fruta vermelha congelada, tá? E os alimentos que ajudam o nosso fígado a, como eu falei, eliminar o excesso de estrogênio. Quais são as ervas e os fitoterápicos? Chá de raiz de dente de leão, maca peruana, nessa fase é indicado. Os alimentos, né? Berinjela, pimentão vermelho, espinafre, tomate, quinoa. Quem aqui já fez arroz com quinoa? Quem aqui já fez quibe com quinoa, ao invés de usar o trigo no lugar? É muito bom, gente. Milho, lentilha, bom, tá tudo aí. Tirem foto do slide, tá? Porque eu não preciso ficar repetindo o que está escrito aqui. E os suplementos? Magnésio, vitamina D3, zinco, vitamina E, tudo para melhorar a nossa imunidade. Nessa fase aqui. Pode passar. Aí aqui é um pouquinho da repetição ali do primeiro, porque nós estamos no pico de uma fase super feliz. Então, máximo de carga na academia, aproveita para fazer a faxina em casa nesses primeiros 15, 14 dias aí do ciclo, que é a fase que a gente está a fim de fazer faxina. No seu trabalho, fale sobre os seus planos, agende reuniões, tenha conversas importantes e decisivas e decida. Esse é o momento para fazer decisões também. Momento ainda de socializar com a família, com os amigos, tempo de aprender coisas novas, é bem parecido com a fase que eu falei antes. Pode passar. Bruno? Tá bom. Aí, depois que a gente ovulou, que o nosso estrogênio caiu dentro de um equilíbrio hormonal e a nossa progesterona começou a subir, a gente chega no nosso outono. Como que é o outono, gente? A gente começa assim, meio calor, meio frio, né? Até umas 10 da manhã faz aquele friozinho, começa a dar umas 11 horas, começa a esquentar. Aí vai quente até umas 4, 5 da tarde, depois volta a ficar frio de novo. Ou seja, você tá ali, né? Tá mais ou menos. E aqui a gente começa a ficar mais introvertida. Pensa assim, primavera e verão, todo mundo gosta de sair, todo mundo gosta de, né, fazer festa, de conhecer pessoas novas. Não, agora no inverno, no outono, a gente está começando a voltar para dentro. A gente está começando a olhar para dentro de nós e é o momento que a gente precisa se preparar para ter um descanso. Como que mulher evolui? Sempre à frente, adiante, avante? Isso foi ensinado para a gente. Mas por que a gente não pode evoluir assim, ó, nos planos, nos projetos, na escola, na faculdade, nos estudos? Por que a gente não pode fazer assim, ó, 3 passinhos para frente,
Ovulação. Opa, vou voltar um para trás agora. Eu vou começar a descansar mais. Vou dar uma paradinha. Vou me preparar para o meu próximo ciclo, que eu vou estar com tudo. E aí sim eu vou avançar mais 5 passos. Por que a gente tem que fazer tudo igual ao homem, gente? Os homens são maravilhosos, lógico, mas por que foi ensinado para a gente que a gente precisa fazer tudo igual a eles? A nossa alimentação pode ser diferente da deles. Nessa fase aqui, gente, nós perdemos de 80 a 300 calorias a mais que os homens e a mais que na fase anterior. Nessa fase a gente tem mais fome. Mas voltando aqui, nós ficamos mais introvertivas, mais pensativas, mais cansadas, mais frágeis. Os nossos tendões ficam mais frouxos. Na academia tem que tomar cuidado com o peso, porque a gente pode fazer uma lesão na articulação, uma lesão no tendão, porque por conta do estrogênio, os nossos, igual eu falei, articulação, tendão, músculo, fica tudo mais molinho. Então tem que tomar cuidado aqui. Nós ficamos mais cuidadosas com a imunidade mais baixa. Vou abrir um parênteses aqui. Eu comecei a perceber o meu corpo, depois que eu fiz essa especialização, e eu percebi que em todos os momentos que eu começava a ficar gripada, que fase que eu estava entrando? Nessa fase aqui, ó, fase lútea. Então, a gente começa a prestar atenção no nosso corpo. Eu falei no começo que a gente começa a se desconectar de nós mesmas. Nós precisamos estar conectadas com o nosso corpo. Deus criou isso, gente. Foi Ele que fez. Pode passar. Então, a nutrição. Como que a gente faz nessa fase? Comer carboidratos integrais para evitar a vontade de comer doce. Quem aqui, né, Bia? Quem aqui fica doida atrás de um chocolate quando está entrando na tensão pré-menstrual ali, na fase pré-menstrual? A maioria, né? Então, qual que é a estratégia? Vou aumentar um pouquinho mais de carboidrato, vou tirar o açúcar, mas vou colocar batata doce, vou colocar mandioca. No café da manhã, eu vou aumentar a proteína. Vou comer um ovo, 2 ovos mexidos. Vou caprichar no café da manhã, vou caprichar no meu almoço, colocar feijão, arroz integral. Para quê? Para tirar essa vontade de comer doce. Por quê? Aumentou o gasto calórico. Porque em breve a gente vai sangrar. E é normal. Nessa fase, os hormônios estão equilibrados, como eu falei, né? Então a gente gasta entre 80 e 300 calorias a mais. As ervas para essa fase: canela, gengibre, um chazinho de canela, um chazinho de gengibre, raiz de bardana, própolis, extrato de própolis. Eu não estou falando, gente, daquele própolis que espirra, né? Aquele sprayzinho, que vem mel, própolis, é o de gotinha. Aquele própolis, o própolis verde, própolis vermelho, se vocês soubessem o poder que aquilo tem para a imunidade, em casa, a família toda que usa, ninguém mais fica com dor de garganta. Desde que os meus filhos eram pequenos, que eu aprendi sobre o própolis, nunca mais tomaram antibiótico. Então, assim, começou a dar aquela raspadinha na garganta, começou a ficar mais seca a garganta, tá percebendo que vai ficar doente? Uma colher de sopa de mel, 20 gotinhas de própolis. Para criança, é metade. Uma colher, crianças acima de 2 anos, tá? Não se dá mel para criança com menos de 2 anos, porque a imunidade não está preparada ainda para algumas bactérias que tem no mel. Principalmente, tem uma bactéria que tem ali no mel, que pode levar à morte. Hoje nós temos vários mel que passam por processo de pasteurização. É muito difícil, mas vamos evitar, né? Então, mel e própolis. Quais são os suplementos? Picolinato de cromo, tira a vontade de comer doce. Zinco, magnésio, óleo de prímula. O óleo de prímula, gente, é maravilhoso. O óleo de prímula, para quem tem muita tensão pré-menstrual, ajuda demais, muito. E os alimentos ali, né? Igual eu falei, batata doce, mandioca, abóbora. A abóbora é rica em nutrientes. Né? Fazer uma sopinha. É surpresa, né? Não pode falar. Então, a gente pensa que no inverno a gente quer se aquecer, a gente quer ficar mais quentinha. A temperatura do nosso corpo muda nessa fase. A gente fica com mais frio, as extremidades ficam mais geladas. A gente passa menos calor aqui. Pode passar. Bruno? Acho que passou. Tinha passado? Ah, então tá, desculpa. Então, nosso estilo de vida. Ficar em casa, né? Já correu tanto.
15, 20 dias aí correndo, fica em casa um pouco. Faz algo gostoso para você, para o seu companheiro, para os seus filhos, você que tem filho, faz uma receitinha. Aqui, com relação aos exercícios, faça caminhada, trote leve, né, que é correr devagarzinho. Pega leve na academia, reduza a carga, reduza a repetição. Finalize os seus projetos, termine os seus serviços. Procure no seu trabalho, lá onde você trabalha, na empresa que você trabalha, se houver essa possibilidade, fazer mais tarefas administrativas, que você tem que pensar mais, porque o nosso foco e concentração aumenta aqui. A gente não está disposta a sair, fazer reunião, não, mas conversa com o chefe, fala, chefe, deixa eu ficar aqui esse período para fazer a planilha que eu estou devendo, né? Então, para fazer um planejamento diferente. Cuide-se, faça algo em solitude. Solitude é diferente de solidão, tá? Você tem que aprender a lidar com a sua própria presença. Então, muitas vezes as pessoas falam em solidão, mas solitude é o poder que nós temos em estarmos bem conosco, sozinhas. Curtir a nossa própria companhia. Leia um bom livro, durma mais cedo, desmarque compromissos, tenha privacidade, porque nesse momento é o momento de se recolher. E o nosso corpo precisa de descanso nesse momento, tá? Pode avançar agora. Tá bom, então, o nosso inverno interior, então, que na verdade é o começo do ciclo, entre o primeiro e quarto dia, que é a menstruação, a gente continua aumentando esse potencial de ir para dentro, de voltar para dentro, de se isolar um pouco mais, de descansar mais. Então, a gente fica mais concentrada, mais lógica, mais intuitiva. Foi comprovado. Gente, eu trago a palavra de Deus em forma de ciência. Amém? Tá? Aqui foi comprovado que no período menstrual, quando os nossos hormônios estão todos baixos e estabilizados, parecidos com um homem, por exemplo, o hemisfério direito do cérebro se comunica muito mais com o esquerdo. E o nosso poder de intuição, de decisão sobre coisas que antes nós tínhamos dúvida, ele está aflorado. Então, se tem algum assunto que a gente tem para resolver, decisão da compra de uma casa, amém? Quem vai comprar uma casa, um apartamento? Amém? Decisão de trocar de carro, decisão de mudar de emprego, a decisão de parar de trabalhar para ficar com os filhos. Essa decisão, vocês vão começar a perceber que o melhor momento é nessa fase aqui. Pode mudar. Então, no nosso inverno interior, a gente tem que se preparar um pouco mais com a nutrição, porque a gente perde sangue. O que forma o sangue? Zinco, cobre, magnésio, ferro principalmente. Nós precisamos de vários nutrientes para formar o M, que é a hemoglobina, a hemácia. E a gente perde aqui. Então, a gente precisa aumentar a quantidade de nutrientes para repor. Quais são os suplementos que geralmente eu recomendo em consultório? Ferro. Kelpiodine é uma forma de iodo. O pessoal tem medo de iodo. A maioria dos profissionais de saúde tem medo do iodo. Os médicos têm iodofobia. Não são todos, né, mas alguns têm. E quando eu falo em iodo, não é o iodo que usam na retirada, né, da tireoide, quando dá hipertireoidismo. É um iodo que tem nos alimentos, então a gente tem em forma de suplemento, como solução de Lugol. Tá? Quem usa aqui, eu recomendo não usar 5% porque é muito forte, mas uma gotinha do Lugol 2%. Só que, antes de começar a usar, tem que passar com um profissional de saúde para fazer um exame, para descobrir se você não tem um problema chamado tireoidite de Hashimoto. Porque quem tem Hashimoto não pode suplementar iodo, tá, gente? Tem que tomar cuidado. Então, zinco, magnésio. Gente, o magnésio aqui é o campeão do suplemento. Vocês viram que ele está em quase todos os slides aqui. Qual que é a forma mais barata do magnésio? Anota aí, cloreto de magnésio PA. Eu vou dar a formulinha para vocês aqui, tá? Um sachêzinho na farmácia, custa uns R$8, R$7. Baratinho, 5, né? Vem com 33 gramas. Essas 33 gramas vocês vão dissolver em 1,5 litro de água. Não é 1 litro, gente. Vem escrito 1 litro, mas não é. Guarda numa garrafa de vidro para não liberar plástico. Verde escura. Aquelas lá de suco Aurora. Isso. Guarda na geladeira e toma 2 doses de 50 ml por dia.
100 ml antes de deitar pode ser também para quem tem insônia. Mas, gente, mulher precisa de magnésio. Uma das maiores deficiências que tem, que a gente não consegue diagnosticar, é a deficiência de magnésio. O nosso solo é pobre em magnésio. Isso foi comprovado, gente. Tá? Então, é o campeão. Aqui, olha, ervas e fitoterápicos. Eu acho que eu não estou na frente, né? Para quem quiser tirar foto. Beterraba em pó, rica em ferro e outros compostos que a gente precisa para repor o sangue. Gengibre, chá de urtiga. Gente, falam mal de urtiga, né? Mas o chá de urtiga é riquíssimo em ferro, tá? Pode tomar, não tem problema. Então, a Irene está falando aqui, na Casa do Norte tem tudo isso aqui, gente. Podem procurar que vocês compram lá. Chá de folha de framboesa. Aqui, estratégia para emagrecer, a dieta low carb ou cetogênica, igual eu falei. Não vão fazer low carb nas outras fases do ciclo, porque vocês podem se dar mal. Aqui, o que acontece? A gente tem um hormônio chamado cortisol. Já estou acabando, tá? A gente tem um hormônio chamado cortisol. Quando a gente acorda cedo, em jejum, para correr para a academia, acorda 5h da manhã para correr, né, para fazer exercício, e vai sem comer, o nosso cérebro entende que a gente está em pontos de luta ou fuga. O que é luta ou fuga? É o sistema de estresse. Na antropologia, novamente, era quando a gente tinha que se preparar para lutar ou fugir de um leão, por exemplo, lá na selva, né? Para o nosso cérebro, não tem o leão mais aqui, graças a Deus, mas tem o estresse, né? Às vezes com um problema no trabalho, às vezes com a correria, que a gente não para se cuidar. Por isso que é importante, né, parar um período dessa fase para descansar, a gente precisa. O cortisol, que é o hormônio que coloca a gente em luta ou fuga, e quando a gente está com fome e sai correndo ou sai fazendo força, o cérebro entende que a gente está em luta ou fuga. Aí a gente desregula todos os hormônios. Tá? Então, é importante saber disso. Acho que daqui eu falei tudo. Os alimentos. A gente tem que se alimentar dos alimentos ricos em gorduras boas, oleaginosas, né? Todo mundo aqui sabe o que é oleaginosa? Amêndoas, castanhas, né? Que são as gorduras boas. Abacate, azeite de oliva extra virgem. Mas por que nessa fase? Porque aqui a gente está, além de estar liberando sangue, a gente está se preparando para a próxima ovulação. Então, gente, é um ciclo maravilhoso. A gente precisa começar a parar, sentir os nossos sinais e sintomas, pegar um aplicativo, tem um aplicativo chamado Meu Calendário, se vocês forem procurar, ou na folhinha mesmo, anota, tá? Pode passar, que agora eu vou chegar em outra fase aqui. Aqui, ainda no nosso inverno interior, né? Evite compromissos que te exijam desgaste emocional. Se tiver que tomar alguma decisão com alguém, deixa para depois, tá? Então, a gente tem que fazer caminhadas, rolamento, yoga, descanso, trabalho de respiração, porque nesse momento o nosso corpo está liberando ali o endométrio. A gente não tem que fazer mais, né? Igual eu falei, é um tempo de descanso. A gente tem que ficar fazendo muita correria aqui. Pode passar. Bom, mas eu já tenho mais de 40 anos, né? Já passei aí dessa fase. E eu, né? Falou tanto aí de quem menstrua. Como que fica? Que fase que eu tô, será? Eu tô com 41 anos. Vocês aí, se vocês forem analisar, algumas estão na perimenopausa, né? Entraram naquele período de 10 anos em que os hormônios começam a dar aquela caída. A gente começa a ficar meio esquisita, começa a ganhar aquela gordurinha aqui na região abdominal. A gente está comendo igualzinho a gente sempre comeu. Só que, de repente, começa a aumentar aqui, ó. Pneuzinho, barriguinha. Por que será? Pode passar. Bom, aí depois dos 40, a gente entra num período chamado perimenopausa, tá? O que é a perimenopausa? É um momento em que o corpo está começando a se preparar para entrar no repouso, né? Para sair desse ciclo, dessa oscilação. Só que mesmo saindo desse ciclo hormonal, as nossas células, gravem isso, as nossas células têm memória, tá? Se a gente passou 30, 40, 50 anos da vida nessa alteração hormonal, as nossas células estão acostumadas a se comportar dessa forma, altos e baixos. Só um minutinho, deixa eu só abaixar aqui.
E aí, mesmo quem está na menopausa, muitas vezes, se for começar a se perceber a si mesma, vai entender que em alguns momentos está bem e em alguns momentos está mal. E isso às vezes não é nem bipolaridade, não é nem depressão, gente, não é nem ansiedade, é só o ciclo que a gente acabou de viver, né, durante tantos anos. Então, quais são os sintomas? Queda de libido, insônia, suor noturno, a gordura abdominal, igual eu já falei. Começa a chegar aquele desânimo, as coisas começam a ficar mais cinzas. Depressão, ansiedade. Gente, nessa fase, a gente tem que procurar ajuda, tá? Seja numa terapia, com um psicólogo, seja com um médico integrativo que entenda de reposição hormonal, bioidêntica, tá? Já vou falar disso com vocês. Pode passar. Não foi. Agora foi. Lembra que eu falei lá no começo, gente? Musculação? Comecem a musculação o quanto antes. Porque quando vocês chegarem nesse período de perimenopausa, vocês estarão preparadas. Os sintomas são amenizados de acordo com o estilo de vida que você teve nos últimos 10 anos. Então, não é tarde, né, para melhorar. Se você já entrou na menopausa, não é tarde para mudar a alimentação, para melhorar o seu estilo de vida, para fazer atividade física. Quais são aqui as estratégias, né? Como eu falei, melhorar a alimentação, suplementos que ajudam na menopausa, nesse período aí de transição. Maca peruana, vitamina D3, olha lá, gente, magnésio de novo. Magnésio, iodo, vitamina K2, o cálcio. A reposição hormonal bioidêntica com médico integrativo. Hoje, é que assim, antigamente, não sei se vocês já ouviram falar, mas antigamente a reposição hormonal era feita com o hormônio de égua, né? A égua fazia xixi, eles iam lá, pegavam o hormônio da égua e aí aplicavam. O hormônio da égua, naquela época, matou muitas mulheres, para quem não sabe. Só que hoje em dia não é mais assim. Todo hormônio bioidêntico, a forma molecular dele, o desenho dele, as moléculas dele são iguaizinhas ao do nosso corpo. Então, se você tem mais de 40 anos e começou a perceber os sintomas, procura um médico que entende do assunto e não tenha medo de fazer essa reposição hormonal, desde que seja bioidêntica, tá? Isso aqui é muito importante. E controle o seu estresse, tá? A gente chegou numa fase que a gente tem que ser plena, né? Sem treta, sem briga, sem problemas, tá tudo bem, certo? Pode passar. E aí, gente, quando chegar a hora, como eu falei, que nós estejamos preparadas para viver uma nova e ótima fase da nossa vida. Aqui a parte de menopausa, não tem muito o que falar. Na verdade, sai desse ritmo da alimentação, então a gente entra num ritmo diferente, tá? Por exemplo, já na menopausa, a dieta cetogênica e a low carb são bem-vindas. Redução de calorias são bem-vindas, tá? Mas é isso. Então, pode passar para a próxima. É isso. Eu vou pedir para vocês, por favor, me seguirem no Instagram, @quironutri. Se vocês puderem, vocês vão me ajudar demais, compartilhar o meu trabalho. E eu estou à disposição para vocês. E aí vai ter uma surpresinha que a Irene vai depois sortear, tá bom?